Olá, meus amados, que a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre repousando no coração de cada um de vocês. Eu sou a diaconisa Beatriz Silva e neste momento eu vim compartilhar uma palavra da parte do Senhor para o seu coração. E o que o Senhor tem para falar conosco hoje é o que se encontra em 1 Reis, capítulo 17, versículo 14, que vai nos dizer o seguinte: Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. O Senhor havia ordenado a Elias a ir até Serepta, que haveria lá uma viúva que o Senhor já havia ordenado que iria sustentar Elias. Só que quando Elias chega lá, encontra a viúva, ele pede que a viúva vá e busque um pouco de água a ele. Então a viúva vai e traz um pouco de água. Agora Elias vai e pede para a viúva trazer pão. Só que a viúva vai lhe responder: olha, Elias, eu só tenho um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E esse pouco eu farei um alimento para que eu e meu filho comamos e depois morreremos. Porque não há mais nada na casa daquela viúva. Só havia aquele pouco. Olha que interessante, o Senhor havia mandado Elias ir até essa viúva, que essa viúva iria sustentar Elias. Só que essa viúva não tinha nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite numa botija. Não era suficiente para alimentar os três, ela, o filho e Elias. Ela e o filho comeria e depois disso morreria, porque não havia mais sustento. Só que o Senhor havia determinado e havia ordenado a Elias ir até lá, que ela iria sustentar ele. E então Elias falou isso: vá e faça primeiro para mim, porque não vai faltar farinha na panela e não vai faltar azeite na botija. O Senhor ordenou que Elias fosse lá. Era como se ele estivesse dizendo: olha, a palavra do Senhor é clara. Ele me ordenou vir aqui. O Senhor ordenou que ele fosse lá e ela iria sustentar ele. Mas Bia, como que ela fez isso? Não havia aos olhos humanos essa possibilidade. Acontece que quando o Senhor libera uma palavra, quando o Senhor ordena alguma coisa, ele faz cumprir. E daquele pouco de farinha, aquele pouco azeite, o Senhor fez abundar para que tanto a viúva, quanto o filho e quanto Elias fossem sustentados. E realmente não faltou farinha e não faltou azeite. E Elias foi sustentado pela viúva. A viúva cumpriu o que Elias falou. Ela foi e fez primeiro para Elias. Ela foi e fez primeiro para Deus. Deus havia liberado uma palavra: me dê esse pouco que você tem. Entregue esse pouco que você tem a mim. Sabe, isso você já tá vendo que não é suficiente para te manter bem. Isso você tá vendo que não é suficiente para que você continue vivendo, para que você tenha vida eterna. Então sabe o que você faz? Pega esse pouco, dá para mim primeiro. Pega esse pouco de tempo que você tem e deposite na minha presença. Pega esse pouco que você tem em tuas mãos e coloca no centro da minha vontade. Porque desse pouco eu vou fazer superabundar. Desse pouco eu vou fazer o suficiente para que você continue seguindo firme na minha presença. Não há nada impossível para Deus. Do pouco, Ele faz muito. Não tenha medo de entregar a sua vida para Deus. Não tenha medo de depositar a sua confiança no Senhor. Não tenha medo de cumprir aquilo que o Senhor ordenou para você fazer. Porque o Senhor se responsabiliza de fazer aquilo que não está ao alcance das tuas mãos. Aquela viúva não tinha mais nada a não ser um pouco de farinha e um pouco de azeite. E daquele pouco ela realmente fez para Elias primeiro. E com isso o Senhor fez abundar o azeite e a farinha da botija e na panela daquela viúva, de tal forma que não se acabou. E assim o Senhor fará na sua vida também. Confie nele. Entregue primeiro ao Senhor, porque Ele irá te honrar e será contigo. Feche teus olhos neste momento que eu quero orar por você. Se conecte ao Senhor.
Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu quero lhe pedir por essa pessoa que está do outro lado te ouvindo, orando juntamente comigo, Pai. Pai, nós sabemos, ó Pai, o quão é difícil servir ao Senhor. Nós sabemos o quão é difícil, às vezes, depositar a nossa confiança em Ti, Senhor. Eu sei que essa pessoa tem passado por momentos difíceis. Eu sei que é difícil para essa pessoa, Senhor, entregar tudo em Tuas mãos. Mas o Senhor já ordenou que isso fosse feito. O Senhor já liberou essa palavra, Pai. Pai, então ajuda essa pessoa, Senhor. Dê mais fé a essa pessoa, Pai, para que verdadeiramente o milagre se cumpra na vida dessa pessoa. E do pouco, Senhor, verdadeiramente possa se fazer o muito. Pai, continua com essa pessoa. Opera milagres e opera maravilhas. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida e que você possa continuar firme com Deus. Eu quero lhe pedir nesse momento que me ajude compartilhando esse vídeo com outras pessoas que necessitam escutar a palavra de vida eterna. Compartilhe com seus amigos, colegas, vizinhos, com os seus amigos do Facebook, seja com quem for. Me ajude a anunciar a palavra de vida eterna. Me ajude também curtindo esse vídeo, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Que Deus continue abençoando imensamente a sua vida. Um forte abraço de sua amiga Bia e de seu Pai Celestial.